Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Gabriela Quintana, apresentadora aqui do programa Ser Autista, e hoje eu tenho uma convidada muito especial que tem um lugar muito especial no meu coração, que é a Nadir Juliana, e eu agradeço muito por ela ter aceitado o convite de vir aqui e falar um pouquinho sobre o Reiki, essa prática que mudou a minha vida, transformou de dentro para fora. E eu vou pedir, Ju, para que tu te apresente para o pessoal, fale um pouquinho de ti, as tuas atividades. E ela é minha colega aqui também, né, de TV. Ela é apresentadora da Expansão da Consciência. Tudo bem, Ju? Tudo bom, Gabi? Imensamente grata por essa oportunidade de estar aqui, né? E falar dessa terapia, né? Poder compartilhar os meus conhecimentos, né? Então, eu sou Nadir Juliana da Silva, né? Palestrante, ministrante, terapeuta holística. Compartilho também de um programa aqui pela TV Moon, Expansão da Consciência, né? E dentro da área holística, então, eu tenho várias formações, né? Como psicoterapeuta reencarnacionista, trabalho com barras de Axis, Reiki, né? Entre outras. São tanta lista aqui que não vale nem como a gente começar a comentar todas elas, né? Certo. Então, compartilhando um pouquinho aqui com vocês, a gente sempre fala do cuidador se cuidar, né? Mas falta tempo, às vezes falta recurso, às vezes falta saber o que realmente a gente precisa. E muitas vezes a gente acaba procurando a psicologia, enfim, várias alternativas para a gente poder cuidar do nosso interior, para poder prestar assistência para os nossos filhos. E eu, através do Reiki, eu encontrei essa minha cura, que eu gosto de falar assim, porque eu sofria de depressão, de ansiedade, síndrome do pânico. E quando eu cheguei no Reiki, a Ju me falou várias coisas e eu pensei, não sei não. E depois de um longo tratamento, hoje eu me sinto curada, né? Foi um renascimento para mim. Então, Ju, eu quero que tu conte um pouquinho o que é o Reiki, qual é essa prática, que às vezes a gente confunde religião ou não, gera essa dúvida ainda, né? Pois bem, né? O Reiki, ele começa com esse princípio, né, que ele é uma filosofia de vida. Então, o Reiki, ele não se encaixa em nenhuma religião. E por ele ser uma filosofia de vida, também o princípio dele é o acolhimento, né? Então, com nós não tem julgamentos, não tem preconceito, a gente acolhe todas as religiões, porque na realidade Deus é um só, é o único criador do universo, né? Então, criou-se aqui na Terra um sistema de crença onde foi cada um se separando individualmente, se tratando como irmãos separados, e nós somos unos perante o Pai. Então, o Reiki, ele traz junto consigo essa unificação, olhar para ti como olhar para mim, não olhando para a tua religião, não olhando para o teu estado financeiro, né? Mas te olhando como pessoa. Sim, eu me lembro também que nos meus atendimentos a Ju sempre falava algumas palavras da Bíblia, assim, né? Fazia certas reflexões que para mim eu sempre trouxe comigo. A minha religião é Deus, né? Sempre fui curiosa para conhecer cada uma, para conhecer mesmo, por curiosidade. Mas eu sempre digo, a minha religião é Deus, e o Reiki me auxiliou nessa minha fase. E o que eu posso falar pessoalmente? O Reiki para mim abriu portas, porque quando eu cheguei no Reiki, a Ju bem sabe o estado que eu estava, e eu sentia uma parede entre eu e o meu filho, que tem o diagnóstico de autismo. Eu sempre dizia, eu amo o meu filho, mas eu não amo o autismo. Então eu não me sentia conectada com ele 100%. E após esse tratamento que eu fiz, foi como se esse muro tivesse quebrado. Tanto que a partir daí o meu filho desenvolveu a fala. Hoje eu amo ele como um todo, porque o autismo faz parte dele. E isso não é querer romantizar, eu vejo dessa forma hoje, é aceitar ele como um todo, porque o autismo faz parte dele, vai se fazer para o resto da vida. Então, Ju, uma opinião tua, assim, com base no Reiki,
tu acredita que seja essa conexão, esse cuidado que a gente tem? Como que funciona o reiki mesmo, que a gente consegue sentir energeticamente, né? Conta um pouquinho como é que é essa terapia. O próprio nome já diz, né? Reiki, né? Rei, a energia que vem de cima, né? Com o que é a energia da terra. Então é a união do todo, né? E qualquer pessoa, independente de crença, de religião, todos nós possuímos chakras em nosso corpo, né? Que são centros vitais, centros de energia. E principalmente nós temos 7 chakras principais e depois os secundários, né? Então, o que acontece? É através desses chakras que a gente une essas energias, a energia aqui da Terra, né, e a energia do universo. E o reiki, ele é uma energia que ele vem de Deus. Então, ele é diferente de passes, diferente de outras técnicas, né? Ele é uma energia diretamente do universo de Deus. Jesus já trabalhava com reiki, né? E outras pessoas antes de Jesus já trabalhavam com essa energia também. Como é que a gente percebe hoje? Por que alguém vai procurar uma ajuda, né? Por que alguém vai procurar um terapeuta, algum especialista, né? Porque normalmente ela está com problemas emocionais. Às vezes esses problemas emocionais somatizam e passam para o corpo físico, né? Então, seguindo essa linha, né? Cada pessoa vai buscar o especialista de acordo com aquilo que ela está sentindo. Se uma pessoa está com problemas emocionais, ela vai procurar um psicólogo. Se ela está com alguma dor física no corpo, ela vai procurar um massagista. Se ela está com algum problema num órgão, alguma coisa, vai procurar um médico, né? E assim, cada um vai buscando as suas especialidades. Cada um trabalha na sua especialidade. E o reiki, ele é completo. Porque o reiki, ele trabalha o corpo físico, mental, emocional e espiritual. Então pode muitas vezes, assim, quando alguém vai buscar um terapeuta reikiano, tá com alguma dificuldade emocional, tá com alguma dor física no corpo, e é muito comum um relato, após a terapia do reiki, a pessoa dizer, mas eu não estou mais sentindo aquela dor que eu tinha, né? Por quê? Porque o reiki faz isso. Ele não vai trabalhar só o teu emocional, ou não vai trabalhar só o teu corpo físico, ele vai te alinhar por completo. Porque essa energia bem canalizada, né? Ela passa por todos os teus chakras e equilibra tudo, alinha tudo. E isso faz com que a pessoa se sinta melhor, faz com que a pessoa se sinta diferente, porque ela também vai trabalhar o lado mental. Vai fazer com que a pessoa comece a ter percepções, enxergar a vida também de uma forma diferente, que foi mais ou menos o que aconteceu contigo. Sim. É impressionante, eu sempre acreditei muito nessas questões de energia, e quando a gente vê agindo com nós mesmos e refletindo na nossa casa, na energia com os nossos familiares, é impressionante o que aconteceu na minha vida. E eu sempre cito, né, porque muitas pessoas começaram a me perguntar, o que tu fez que o Francisco começou a falar? O meu filho não falava, ele tinha muita dificuldade na socialização, no contato visual, e quem conheceu o Francisco logo no início do diagnóstico e no tratamento, sabe da dificuldade que ele tinha, tanto que vários especialistas que nos acompanharam diziam, olha, não crie expectativas em relação à fala, porque ela pode não vir. Porque ele tinha picos de melhora e picos de piora. E vendo ele começar a formar a palavra, olhar no meu olho, foi fora do comum. Então, parece às vezes até que a gente está fazendo propaganda enganosa. Pode ser que aconteceu comigo? Pode, mas eu aceitei eu me abri também para receber essa energia, né, João? Eu acredito que também tem essa relação. E além do meu caso, eu quero saber se tu já teve alguma outra relação também de condições, assim, porque às vezes um pai ou uma mãe te procurar para algum auxílio, que está tendo dificuldade e que teve melhora. Eu tenho várias situações, né? Mas eu vou te citar uma assim, por exemplo, o reiki hoje, ele interage com a medicina, né?
Um tempo atrás a medicina não interagia com o reiki, porque não acreditava nisso, né? Até a ciência comprovar então a eficácia do reiki. Então, a partir disso, daquele momento que não tinha essa interação, muitas pessoas criaram um sistema de crença de que talvez o reiki não funcionasse, né? Ou que era só uma teoria. E eu tive inclusive casos, né, de uma mãe psicóloga, né, que ela achava que o reiki não funcionava, que a teoria que tinha que funcionar era o dela, da psicologia. E naquele momento a avó, né, veio me pedir auxílio, que a criança estava tendo certas dificuldades, e eu pedi então para a avó, olha, eu preciso conversar com a mãe, né, porque eu não consigo tratar uma criança sem a relação dos pais juntos, porque é uma família, a frequência está nos pais, né, o reflexo está nos pais. Quer mudar uma criança? Muda os pais, que daí tu vai ter o resultado na criança. E aí naquele momento, né, a avó achou meio difícil, mas enfim, a mãe acabou chegando lá. E quando a gente foi falar um pouquinho do reiki, e eu fui dizer para ela o que ela deveria fazer para que houvesse a mudança na criança, ela meio que se sentiu até ofendida, né? Porque afinal de contas ela era uma psicóloga, né? Se ela não estava sabendo cuidar do filho dela, quem ia saber cuidar da menina dela, né? Mas ela resolveu seguir, né? E ela foi lá e fez tudo aquilo que eu tinha indicado para ela fazer. E o resultado foi espetacular. Um resultado que ela, dentro da área da psicologia, não estava conseguindo. Através da nossa visão energética, ela conseguiu fazer essa transformação. Então, a partir daquele momento, o conceito dela mudou muito, né? E, na verdade, é esse conceito que a gente está tentando passar esse conhecimento hoje para todo mundo, porque o reiki, ele é uma integração com o todo. Não existe essa separação. Eu não vou te julgar pelo teu trabalho, pela tua profissão ou por alguma coisa. Aquilo que eu sempre digo para as pessoas, experimente antes de falar, né? Se dê essa oportunidade de buscar essa condição, depois tu fala do resultado. Isso aí. A Ju agora até citou que o filho é a frequência dos pais. Sim. Então eu já tenho a minha resposta, né? Que realmente foi eu precisar mudar para a gente ter uma resposta em casa, diretamente ali com o Francisco, que fez total diferença. Isso aconteceu bem no meio da pandemia, se eu não estou enganada, foi na época em que ele não tinha terapia nenhuma assistência assim, de terapia devido à pandemia. Então as expectativas de melhora eram baixíssimas, em compensação a de piora, de regressão, eram muito altas. E quando ele retornou para as terapeutas, agora elas receberam uma outra criança, né? Uma criança falante, com desejos, com vontade, contador de história, que para nós eu não tenho outra explicação a não ser a nossa mudança de dentro para fora, né? Isso que eu sempre tento trazer aqui para eles, Ju, a aceitação que a gente tem que ter com a condição que os nossos filhos têm, porque faz diferença, independente da condição, nós aceitarmos eles como um todo faz total diferença. A gente sabe das dificuldades que é, do processo de luto que a gente enfrenta, mas que também são processos, são fases, né? A gente sempre tem que encerrar ciclos para iniciar outros novos. E eu quero que tu conte, Ju, um pouquinho do teu espaço, tá? A Ju tem o espaço dela terapêutico, as atividades que tu realiza, quais que tu indicaria mais para o cuidador mesmo, para quem estiver assistindo e tiver alguma dúvida, né, de se encaixar, porque às vezes pensa, mas eu não preciso disso, mas quando vê, ouve. Eu procurei a Ju através de barras de Axis, eu queria barras de Axis, ela disse, não, precisa de reiki. Então, contar um pouquinho qual a diferença, talvez, que hoje está em alta também as barras, né? Sim, mas eu posso dizer para ti hoje assim que o reiki é o meu carro-chefe, né? Porque eu acho que independente de qualquer outra terapia que tu venha trabalhar, normalmente a pessoa chega lá, ela está bem agitada, ela está bem ansiosa, bem nervosa, né? Então eu costumo colocar o reiki em primeiro lugar para que ele comece a fazer a pessoa relaxar, né? Nem que faça umas 2, 3 sessões antes de fazer uma outra terapia. Mas eu sempre digo, é na terapia de conversa que a gente vai ver qual é o melhor caminho de tratamento para aquela pessoa, né? E tu mesmo tinha colocado, né, que nas terapias eu falava muito algumas passagens bíblicas, né?
meu carro hoje, assim, que mais me leva a seguir é o nosso Mestre Jesus Cristo. E ele sempre falava, conhece-te a ti mesmo. Então, quando as pessoas vêm me procurar por uma terapia, eu dou essa oportunidade, sabe? Eu indico o caminho para que elas acabam se conhecendo. Porque quando a gente fala de energia, né, é a nossa primeira comunicação. Antes de sair a minha voz, antes de sair a minha melodia, a minha frequência está chegando primeiro. E as nossas crianças em casa, elas sentem tudo isso. Tu pode chegar em casa e não falar nada, que eles já vão saber como tu está, se tu está bem, se tu está ruim. E a criança no processo, até os 7 anos e meio de idade, ela pega muita frequência da mãe. A partir dos 7 anos e meio até uns 14 anos, começa a pegar muita frequência do pai. Então, se tu chega em casa, meu filho está agitado, está com isso, não é teu filho que está agitado, é tu que está agitado, mas não está te dando conta disso. Então, a partir do momento que a gente começa a fazer esse novo olhar, essa mudança, essa transformação, a pessoa começa a se perceber e a pessoa começa a mudar. Automaticamente a criança dentro de casa também vai mudar. Então, hoje ali no nosso espaço terapêutico, né, eu tenho um espaço terapêutico aqui na CIS Brasil, né, espaço terapêutico Equilíbrio, e trabalho ali hoje com técnicas de Konindu, que é uma limpeza energética também, né, o pessoal acha que Konindu é só cera de ouvido, mas não, né, ele também trabalha um todo, também trabalha uns chakras, né, trabalho também com barras de axis, né, a psicoterapia reencarnacionista, né, que é a investigação do inconsciente através da terapia de regressão. Trabalho com o meu principal, então, que é o Reiki, né, qualquer terapia que eu venha trabalhar ali, eu coloco o Reiki sempre na frente. E hoje nós também temos, né, a técnica inovadora, que é trabalhar com os nossos mestres arcturianos, né, que tem umas tecnologias multidimensionais e eles vêm atuar dentro da área terapêutica. Também estamos com um processo de cromoterapia, que também é através das cores, plantas medicinais, né, que eu estudo muito a fitoenergética. Então, eu posso dizer assim, que hoje não dá para separar muito um trabalho do outro, entende? Eu não posso dizer assim, a Ju vai atender só com reiki, a Ju vai fazer só isso ou só aquilo. Não, a Ju vai buscar todos os conhecimentos que ela se formou, vai perceber o que a pessoa está precisando naquele momento e vai trazer aquela necessidade daquela pessoa. Então, hoje eu posso dizer para ti assim, que muitas vezes dentro da área do Reiki, eu trabalho a apometria também, né? Porque eu tenho esse conhecimento de espiritismo de quase 13 anos, né? Então, não dá mais para separar muito uma coisa da outra, né? Mas o que mais faz a diferença, o que tem o maior grande número de pessoas, assim, que o resultado está sendo muito rápido, né? É através do Reiki mesmo, porque é uma técnica simples, né? As pessoas não precisam ter medo, porque não é uma religião, é uma filosofia de vida, né? E se encaixa em tudo. Então, é quase uma enciclopédia holística, né? Quem conhece o espaço da Ju sabe, é um espaço maravilhoso, acolhedor, uma energia que faz a gente, parece que a gente está em casa. E essa conversa que ela tem, eu acho que é fundamental, de conhecer quem está chegando no espaço, porque também nós, cuidadoras, a gente quer ser ouvido. E às vezes não, a gente conta para um familiar, a nossa rotina é assim, eu tô nervosa por conta do diagnóstico, por conta disso e daquilo. E o que a gente sempre ouve, não, mas vai passar, não, é uma fase. E a gente sabe disso, mas a gente quer alguém que nos entenda, que olhe para dentro de nós enfim, né? É sensacional. Acho que só a pessoa tendo a experiência de conhecer, pode ser que também não tenha a mesma experiência que eu, mas eu sempre indico, tem que ir onde tu te sente bem. E energia, né? Então, Ju, contar assim, a gente está percebendo também essa questão de mudanças planetárias, né? Essas questões assim, como que interfere também muitas pessoas questionam o aumento, né, do diagnóstico hoje em dia, se é ambiental ou não. Eu sempre digo que a facilidade do conhecimento faz com que o diagnóstico seja mais fácil hoje, apesar de já ser também tardio.
entre os 3 e 4 anos já é um diagnóstico tardio, mas em relação a do que 10 anos atrás, que o diagnóstico era feito com 7, 10 anos, né? Então com 3 ou 4 ainda é aceito. O que tu vê assim desse aumento, entre aspas, de casos, né? Porque os bebês hoje em dia cada vez vêm mais evoluídos, né? Já vem de olho aberto, né? E tudo mais. Bom, daí a gente parte do princípio, né? Como ministrante também facilitadora, né? De cursos de Reiki. Uma das coisas que eu sempre digo para os meus alunos, né? Eu vou ensinar para vocês aqui diferente daquilo que eu faço lá dentro, né? Porque o princípio do Reiki é tu não diagnostica, né? Então a pessoa vai lá, recebe o Reiki, né? Mas tu não comenta nada com ela, o que tu viu, o que tu sentiu, porque na hora da aplicação do Reiki tu sente, né? Tu pode sentir uma dor, tu sente a emoção, né? E não é do nosso hábito, do nosso costume falar. Aí as pessoas podem se perguntar, tá, mas como é que tu fala para nós lá dentro, Ju? Como é que tu diagnostica, né? Por anos de estudos, por anos de conhecimento, pela linguagem do corpo, por estudar as emoções, por estudar os sentimentos, usar qual o floral, qual o chá que a pessoa precisa tomar, qual é o caminho indicado para aquele sentimento, né? Então são muito tempo de estudo, muito tempo de pesquisa. E aí eu acabo meio que diagnosticando a pessoa, né? Dizendo, olha, faça assim, faça, né, diferente, vai ter uma mudança, e as pessoas vão lá e obtêm um resultado mesmo. Então, de acordo com esse não diagnostica, né, buscando todos esses conhecimentos, esse leque que eu tenho hoje, principalmente, né, dos arcturianos, do lado do espiritismo, né, junto com essa mudança planetária, quando a gente fala dessas crianças que estão nascendo hoje, a gente está falando de reencarnação, né? E aí a reencarnação, ela entra naquele quadro que tu escolheu. Então as crianças hoje, quando reencarnam e vêm aqui para a Terra, elas já vêm programadas, elas já vêm com o programa dela escrito, quem vai ser a família, quem vai ser o pai, né, quem vai ser a mãe, quem vai ser o ciclo que vai estar ao redor, né, para ela cumprir o seu papel aqui na Terra. E às vezes acontece alguns casos, algumas situações, assim, por exemplo, de um diagnóstico errado, né? Às vezes uma criança, ela tem uma especialidade a mais, ela tem uma mediunidade a mais, e nesse momento ela está sendo diagnosticada como autismo. E aí o cuidado muito grande que as pessoas precisam ter nesse momento, né, é com a medicação. Às vezes eles querem medicar essas crianças, quando na realidade não vai resolver o problema, só vai mascarar, né? Então eu sempre indico para as pessoas assim, ó, se conhece primeiro, conhece o que está acontecendo primeiro, para depois partir para esse lado, né? Não que a gente não orienta as pessoas a tomarem medicamentos, né? Sim, quando deve, tem que tomar sim, sabe? Mas não aceito isso assim de primeira, não aceitam isso de bandeja. Vamos ver o diagnóstico mais fundo. Será que realmente é isso? Duvidem. Às vezes, quando a gente recebe um relatório médico ali, a gente precisa passar por 2, 3 médicos para ter certeza que é isso ali mesmo, né? E muitas vezes acontece o diagnóstico ali que nem era. Então, tem que ter um cuidado muito especial. E nessa transição planetária, está acontecendo muitos reencarnes assim. E aí as pessoas pensam, ah, mas antigamente não tinha isso. Não, antigamente não tinha diagnóstico também. Não tinha essa medicina avançada que tem hoje, não tinha essa tecnologia que tem hoje, né? Então eu digo, não só no autismo, mas em qualquer área da nossa vida, né? A gente tem que aprender a se conhecer e a gente tem que aprender a duvidar, a gente tem que aprender a questionar, né? Eu cheguei aonde eu cheguei hoje, né? Com tantas terapias, com tantas habilidades, exatamente assim, questionando. Eu não aceitava as coisas de primeira quando as pessoas falavam. E dentro da minha casa mesmo, dentro da minha família, eu era a rebeldezinha, né? Porque eu não me calava, eu queria entender, eu queria saber, eu dizia o que eu pensava, sabe? E levei isso muito a sério. E foi isso que me fez eu buscar cada vez mais conhecimentos. Perfeito. É o que eu já venho citando sempre, né? Como pode essa nossa conversa, ela acaba linkando coisas que eu sempre gosto de reforçar. A medicação, muitas vezes, ela vai mascarar um determinado sintoma, porque às vezes eles não recebem um laudo, não são nem laudados, mas recebem uma medicação para acalmar, para dormir. E realmente aquilo ali durante um tempo vai ajudar aquela criança, mas depois ela vai desencadear uma outra necessidade
e que daí, na verdade, tu não vai saber nem se realmente ela tem um diagnóstico de autismo, de TDAH, de TOD, mas ela está medicada. Então, e também sempre a buscar uma segunda opinião, né? Principalmente por um diagnóstico tão sério que é o autismo, né? Por mais que daí a gente tenha suspeita na escola, que às vezes é levantado primeiramente na escola, depois na família. É uma série de profissionais que tem que ser passado para daí então chegar no diagnóstico. É uma conversação. E que a gente esteja preparado, né, Ju, para auxiliar essas crianças, essas famílias que com certeza cada vez mais receberão um diagnóstico de autismo ou não e que se sintam acolhidos, né? Que os pais procurem apoio para poder lidar com toda essa condição, essa situação. O próprio neuro do Francisco sempre disse, antes da gente tratar a criança, a gente vai tratar os pais. E foi ali que eu comecei a olhar para mim, a ver, ele citou o estado que eu cheguei lá e o estado que ele queria me ver depois de 6 meses. Então eu sou muito grata a ele por ele ter feito esse estalo, assim, sabe, realmente. E faz falta hoje em dia desse olhar para os pais, para os cuidadores que estão cansados, né? Porque a maior dificuldade que a gente vê hoje, né, é o ser humano aprender a silenciar. Nós estamos num processo, né, o tempo está passando tão rápido, todo mundo está tão na correria, que então, assim, a nossa energia, né, ela está sempre trepidando, ela está sempre muito acelerada, né? E quando tu chega do lado de uma criança inocente, que está com a energia dela mais calma, mais tranquila, não tem como ela permanecer assim, porque vai ser um choque de energia, né? Então, a partir do momento que a gente começa a trabalhar os pais, né? Procura te silenciar mais, procura te harmonizar mais, procura te conhecer mais, a criança vai receber então essa energia mais harmonizada e isso vai fazer a diferença. Então, não é só o ser autista que precisa ser acolhido, os pais que são o suporte, né? Bem como quando a gente fala da mulher também, eu sempre digo que a mulher é o suporte da casa, ela é o alicerce, né? Se ela não estiver funcionando, o resto tudo pode desmoronar. E como que a gente traz esse suporte? Acolhendo a pessoa. Perfeito. Então, nosso programa está chegando ao fim, passou muito rápido, é um assunto que eu gostaria sempre de ter trazido antes, e eu agradeço, Ju, a tua participação hoje aqui, de falar um pouquinho do que eu vivi e que talvez possa chamar a atenção de outras pessoas a vir a querer conhecer o Reiki, o teu espaço também. Então, hoje eu quero agradecer também aos meus patrocinadores, que sem eles o programa não estaria aqui, que é o CFC Montenegro. Eu tenho também o espaço Reforçar, tenho o espaço Desenvolver, temos o espaço que chegou agora, que é a Clínica Pica-Pau, e temos também a Roda de Panos. Quero agradecer a vocês, patrocinadores, a poder levar conhecimento através de vocês aqui pela TV Moon. Ju, muito obrigada, tá? Gratidão mesmo, e que a gente possa vir a conversar mais sobre essa terapia. Quero deixar para ti as considerações finais. Então, né, obrigada pela oportunidade de estar aqui, né, trazendo um pouco mais de esclarecimento. E para as pessoas que quiserem me assistir, né, no meu canal também da TV Moon, a expansão da consciência, lá a gente trata desses assuntos e muito mais, né? Cada semana é um tema diferenciado, mas sempre trazendo conhecimento e esclarecimentos. Certo? Muito obrigada e até a próxima semana. Tchauzinho!